Shalom, amigo. Como você tá? Meu amigo, minha amiga, que chegou nesse vídeo só porque tá sozinho aí, como eu, no Natal, e não só no Natal, como todos os dias do ano, glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Nós não estamos aqui para chorar, talvez, se quiser chorar, pode chorar. Se precisar chorar, pode chorar. Tem espaço para isso, com certeza. Mas para ficar juntos, entendeu? Para encontrar outras pessoas que passam pela mesma razão, pelo mesmo problema. Não é fácil, não, né? A gente não foi criado para viver sozinho, mas as circunstâncias da vida nos colocam nessa situação. E aí, para aproveitar o ensejo da noite de quem está sozinho hoje na véspera do Natal, né? Hoje é dia da janta, dia do churrasco, dia da reclamação de quem tem família, porque família dá problema no Natal e bobagem, né? Porque, como diz o outro, reclamar de barriga cheia. Eu lembro quando eu era criança, o Natal era família reunida, né? Não na minha casa, mas em outros, na casa de outros parentes. Eu lembro, gente, de verdade, que eu era um zero à esquerda, não estamos fazendo de vítima, estou só contando. Eu corria para casa, depois eu sei lá, eu nem ligava para nada, se comia, não comia, eu sei lá, não era muito, não me lembro de ficar atrás de comida. Eu só lembro de correr para casa e ficar lá em casa, no meu quarto. Incrível, né? Bom, é isso. O problema da solidão, da solitude, ela não acontece de uma hora para outra. Você passa uma vida toda ali naquele ritmo, você é criado naquele ritmo, o seu ambiente, né? E porque eu tinha uma família cheia, que todo domingo se reunia na casa da avó, tudo isso eu tinha. Entendeu? Só que eu não era parte daquilo ali. Um pouco por causa, eu entendo hoje, na minha visão de hoje, é porque as pessoas me tratavam assim, número 1, e aí eu tive que me adaptar. E certamente havia, como fala, preferência para outras crianças da família. E eu não tinha irmãos na época. Enfim, só para te dar um contexto. E aí eu encontro Jesus, Jesus me encontra, me curou muita coisa, auto-amor, entendeu? Amor a mim mesma, identidade, tudo isso o Senhor me deu. Eu já não ligava mais para o que os outros pensavam, deixava de pensar, fazia, deixava de fazer, eu já não ligava mesmo. E aí veio a ilusão, né, de quando a gente encontra Jesus, a nossa vida vai ser perfeita. E não é, viu, gente? Aí eu entro num casamento que também me deixava muito sozinho. A família da pessoa, a pessoa também, eles eram eles lá e eu não era parte. Incluindo meus filhos, quando eram pequenos, na época, pagaram preço por isso. Também ficavam comigo, né? Isso hoje está assim, resolvido. Eu saí da equação hoje, é como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Eles são parte, são todos unidos com meus filhos e tudo mais, como se nunca tivesse acontecido nada. E isso é muito chato, né? Porque você olha e parece que é eu que destruí tudo, que queria ficar sozinha, que não queria família. Enfim, é onde eu digo que mesmo eu estando na igreja, também sentia isso. E o último dia que eu senti isso foi domingo. Foi esse domingo, e aí na segunda-feira eu amanheci. Não vai dar mais. Só para te contar o meu contexto aqui e dividir com você. Por que eu quis fazer esse vídeo? Porque eu quero contar uma coisa bem engraçada que aconteceu sobre chinela havaiana. E você aí, a minha família que tá me ouvindo, e eu vou te contar uma coisa engraçada. Mas antes de eu contar coisa engraçada, que não tem nada a ver,
Eu quero ler o Salmo 27 no meu estilo aqui, na minha tradução. Por Davi, o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem eu vou temer? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem eu vou ter medo? Quando os maus se aproximam de mim para devorar a minha carne, os meus inimigos e os que me odeiam estão contra mim, mas eles tropeçam e caem. Se um exército se acampar contra mim, o meu coração não vai temer. Se uma guerra começar contra mim, eu vou acreditar nisso. Que eu peço uma coisa do Senhor, e isso e isso eu busco sempre, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o quão é agradável o Senhor e visitar o seu santuário a cada manhã. Deixa eu parar aqui. Por que o Senhor é a fortaleza da sua vida e muitos inimigos têm planos contra você. E você confia que você pediu a Deus uma coisa somente, que você quer habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida e contemplar o quão o Senhor é agradável e visitar o seu santuário toda manhã. Quando eu estava no judaísmo, você visita o santuário do Senhor toda manhã. Os homens, principalmente, têm shacharit. Inclusive, tinham orações que eu fazia aqui no meu canal de manhã que eu chamava de shacharit. Essas orações são toda manhã, todos os dias. Todos os dias. Não existe sinagoga fechada. Todos os dias os homens vão lá orar. E tem que ter 10 homens no mínimo, senão não tem oração. Então, é uma obrigação. Estou falando no mundo ortodoxo. No mundo judeu ortodoxo. E os homens, ninguém quer ser responsável. Não pode começar a oração enquanto não tiver a minyan. Minyan é o mínimo, né? Os 10 homens no mínimo. Então, todos os homens são bem responsáveis e vão mesmo para a sinagoga orar. Então, o que Davi está falando é uma coisa costumária. Então, outra coisa eu vou falar para vocês, tá? Eu sempre me senti muito bem em sinagoga. Ninguém nunca me maltratou no meio dos judeus. Que incrível isso, né? Não tinha muitos dos dilemas que eu passava, né, na igreja cristã. Que engraçado isso. O único problema que eu tive com os judeus, no caso, não quero nem tocar muito nesse assunto, foi o fato de não poder ter concluído a minha conversão, porque isso também não foi obra deles, porque isso foi a vontade do Senhor, porque eu conheço Jesus, eu sei quem é o Espírito Santo, e eu não posso negar a ação do Espírito Santo e a presença do Senhor Jesus dentro de mim. Amém. Ficou isso resolvido. Mas nós vamos voltar nesse ponto aí de morar na casa do Senhor e estar na casa do Senhor toda manhã. Porque Ele vai me esconder no seu abrigo no dia mau. Ele vai me ocultar no secreto do seu tabernáculo. É só até aqui esse versículo. Ele vai me levantar sobre uma rocha. E a minha cabeça agora é levantada acima dos meus inimigos ao meu redor. E eu vou oferecer, né, matar os sacrifícios na sua tenda com canções de alegria. Deixa eu voltar. Ele vai me ocultar no secreto do seu tabernáculo. Esse é o título desse vídeo. O secreto do tabernáculo do Senhor. Gente, eu já falei para vocês. O tabernáculo do Senhor está dentro do seu coração e do meu coração. Eu não estou falando para você não ir para a igreja. Se você quer ir, você vai. Lá é importante. É uma ideia de Deus. Eu só quero que você se conscientize que existem inimigos dentro da igreja. Existem satanistas dentro da igreja. Existem, como fala, uma palavra que está muito na moda, reptilianos mesmo, dentro da igreja. Esses híbridos
Vamos falar assim, de acordo com as palavras de Jesus. Lembra que Jesus criticou os religiosos? Você não entra no reino de Deus, fica na porta impedindo quem quer entrar? É mais ou menos isso. Da época de Jesus, esse problema já existia, tá? A questão de pessoas religiosas que frequentam que estão nas cadeiras de liderança, que são essas pessoas que estão no reino, na porta, não entram no reino, estão na porta e não entram e não deixam ninguém entrar. É só isso que eu quero te alertar. Você ama a igreja, você está certo. Eu também amo a igreja, querido. Eu amo a igreja. A única razão de eu estar saindo da igreja é uma coisa só. As minhas lutas pessoais são muito grandes e a igreja não me ajuda, a igreja me atrapalha. Entendeu? A igreja é o seguinte, as pessoas às vezes tentam formar uma amizade, uma aliança comigo baseada num interesse obscuro que elas têm, uma impressão que elas têm da minha pessoa. No momento que elas conhecem quem eu sou, eu deixo muito claro, eu não deixo ninguém iludido, eu não faço parte de planos pessoais de outras pessoas. A pessoa vem para o meu lado com um plano, para executar um plano que ela acha que eu vou ter utilidade na vida dela, e eu deixo bem claro que eu vivo para Jesus. Eu não vivo para ser humano algum. Não tem ser humano que governa a minha vida, que me dá ideias, que dá soluções, que eu faço planos em cima de sugestões humanas. Então, quando a pessoa passa a entender isso, ela perde o interesse em mim e eu não mais agrado a pessoa. É sempre assim que acontece. Então, é isso. Eu sou uma pessoa extremamente independente no meu interior. É assim que o Senhor tem me ensinado a ser na minha alma e na prática também. E é um desapego, é um detachment. A verdade é que é um detachment, principalmente porque a gente não pode... Eu aprendi na minha vida a não confiar em absolutamente ser humano algum. E se quiser, aí eu vejo que, agora me lembrei, que tem um versículo muito importante aqui, falando sobre isso. Deixa eu continuar, que eu não tinha planejado de continuar tudo, mas eu li o salmo inteiro antes de começar esse vídeo. Então agora tenha paciência comigo, que eu vou terminar de ler, porque tem um texto, um versículo que eu vou tocar nesse assunto. Então eu falei os 6, né? A minha cabeça está agora elevada acima dos meus inimigos que estão ao meu redor, e eu vou sacrificar, né, na sua tenda com canções de alegria. Eu vou cantar e salmodiar, né, louvores ao Senhor. Ó Senhor, ouça a minha voz quando eu te clamo, seja gracioso para mim e me responda. Por causa de ti, o meu coração disse, busca a minha presença. Sabe, amigo, quando você ouve uma voz dentro de você, busca a minha presença, sabe aquela voz? É o próprio Senhor te falando. Aí o versículo 8 te diz isso, do Salmo 27. Senhor, eu busco a tua presença, não oculte a sua presença de mim, não rejeite o seu servo com ira, porque o Senhor foi a minha ajuda, o Deus da minha salvação. Não me abandone, não se esqueça de mim. Olha isso, gente. Porque o meu pai, a minha mãe, têm esquecido de mim, mas o Senhor me acolherá. Gente, o pai e a mãe esquecer de um filho. Só quem passa por isso vai entender o que é. O pai e a mãe de uma pessoa não querer ver a cara da pessoa, amaldiçoar a pessoa, falar que a pessoa vai morrer. Gente, o pai e a mãe matar a pessoa com palavras. E se não for o Senhor, a pessoa morre. Eu sei o que é isso. Me ensina o seu caminho, Senhor. Me guie num caminho estreito, porque os meus inimigos estão me olhando.
os meus inimigos estão me assistindo. Os meus inimigos estão assistindo os meus vídeos para ver que hora que a casa vai cair. É cada dia mais. É parentela, irmão de igreja, porque eles são meus irmãos. Quem não gosta de mim são eles. Eu não tenho nada contra ninguém da igreja. Eu só não quero mais ser agredida. Me entenda bem, querido, você que está aí me ouvindo, você está sozinho aí no Natal, entendeu? Você não está na casa de ninguém, igreja fechada, ninguém te convidou para lugar nenhum. E quem te convidou não quer ver sua cara, mudou de ideia porque você não cumpre os propósitos da pessoa. Qual foi o motivo que você está sozinho hoje? Eu não saí da igreja com raiva de ninguém. Eu saí da igreja para me proteger. Chega de microagressões, de provocações, de gente invejosa e que não gosta de mim por nada, porque eu nunca fiz nada com absolutamente nenhum deles. Glória a Deus. Então, porque me guie, Senhor, no caminho estreito, no caminho reto, Senhor, porque os meus inimigos estão me assistindo, me olhando, me observando. Não me deixe aos desejos desses inimigos, porque testemunhas falsas têm se levantado contra mim e eles desejam violência. Gente, testemunha falsa, gente, é fofoca. A simples fofoca de uma coisa que não aconteceu, de uma coisa que não é daquele jeito. É testemunha falsa, gente. E eles desejam a minha morte, Senhor, porque eles querem a minha morte, eles querem a minha vergonha, eles querem que o Senhor me abandone. Olha, meu pai e minha mãe me abandonaram. Meus inimigos me abandonaram. E agora, Senhor, eu só tenho o Senhor. Eu não tenho ilusão de ser humano algum ao meu redor. E eles todos me assistindo, Senhor, esperando a minha morte. Eles não querem só a minha solidão, meu isolamento, não ter família, não ter marido, não ter filhos, não ter pai, não ter mãe, não ter irmão de sangue, não ter família, de nada. Eles querem a minha morte. É isso que eles querem. Eles pensam que eu sou uma pessoa tão amaldiçoada. Jesus, eles pensam isso. E agora eu estou escrevendo meu salmo. Eu estou acrescentando meu salmo. Estou abrindo meu coração junto com Davi. O Davi me orientou aqui. De onde que vai essa conversa? Para onde que essa conversa vai? É isso. Eles estão esperando que o Senhor me abandone. Eles têm tanta certeza que eu sou uma pessoa horrível, que eles estão só esperando o Senhor me abandonar. E eu aqui te pedindo tudo que eles desejam para mim, que não é nada do que eu desejo para eles. Eu não desejo o que eu estou passando para ninguém na face dessa terra. Porque não é qualquer pessoa que aguenta sem tomar remédio, sem pirar a cabeça, sem pecar, sem fazer besteira, sem buscar um alívio em coisas ilícitas, seja qualquer coisa, coisas erradas. Não é qualquer um que aguenta a vida que eu levo. Para que eu vou desejar isso para alguém? Para que você deseja mal para alguém? E principalmente, se você está passando alguma dificuldade. Então é isso. Eles estão lá no conforto deles, na família deles, nos jantares deles, hoje na noite de Natal. E estão, assim, desejando o meu mal. Que coisa linda, né? Que Natal maravilhoso. Todos eles. Eu acho lindo isso. Ai, Jesus. E ainda me assistem. Mas eu não confiei no Senhor e na bondade do Senhor na terra dos vivos. Ponha a sua esperança no Senhor. Seja forte. E Ele vai dar coragem ao seu coração
Põe a sua esperança no Senhor. Meu amigo, isso é para mim, isso é para você. Você está sozinha aí no Natal? Esqueceram de você? Tem esquecido de você a vida inteira? É mais um Natalzinho desse jeito? Ah, porque eu já perdi a conta. Enquanto eu era casada, enquanto eu era separada, enquanto eu estava na igreja. Quantos natais eu e Jesus sozinho. Principalmente depois que meus filhos não moram comigo. Ai, amigo, deixa eu te falar, se o Senhor não fosse a minha companhia, a minha segurança, a minha fortaleza, eu não estaria nem aqui fazendo esse vídeo para você, de especial de Natal. Meu especial de Natal para você é te falar que eu também estou sozinha, mas o Senhor está comigo. Agora, vou te contar uma coisa engraçada. Então é isso, tá? Põe a sua esperança no Senhor. Vou te contar uma coisa engraçada. Eu tenho 2 chinelos de dedo. Um chinelo que eu trouxe dos Estados Unidos, que eu comprei num supermercado. Chinelinho bom, entendeu? Que ele tá durando. E aí, eu gosto de gato, gosto de gatinho, bichinho, gato. E eu comprei um chinelo havaiano em fevereiro desse ano. Então vai fazer 10 meses que eu tenho chinelo havaiano de gatinho, de gato. E ele tava de liquidação, é um chinelo bem maior que meu pé, mas como tava de um preço muito bom, eu comprei o chinelo porque é de gato, com gatinho. Você acredita? Hoje é quarta-feira, né? Ainda é quarta-feira, dia 24 de dezembro. Ontem, dia 23, eu tomo banho com o chinelo mais antigo que eu trouxe dos Estados Unidos e depois eu seco o meu pé e calço o outro chinelo havaiano de gatinho. Ah, meu Deus. O chinelo, eu sequei meu pé, tomei banho, sequei meu pé, coloquei o chinelo havaiano, o chinelo quebrou, o chinelo arrebentou. Mas ele arrebentou de um jeito que não tem como, não tinha como consertar. Sabe a bolinha de baixo? A bolinha quebrou, é como se a borracha tivesse secado e quebrado. Eu tive que jogar o chinelo no lixo. Tudo bem, eu não sou apegada, tinha um outro chinelo, glória a Deus. Entendeu? É daquelas correinhas mais finas, entendi, sabe? Eu nem ando com ele na rua, só dentro de casa, mas amém. Quebrou, né? É qualidade baixa, com certeza, mas quebrou. Durou 10 meses. Aí, eu tô hoje assistindo o problema dos protestos contra Havaianas. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu fui lá olhar a história. Você acredita, meu irmão, que eu achei muito engraçado? Senhor, o que o Senhor fez? Porque aqui quem manda é Jesus, né? Mora dentro de mim, não vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Eu tenho a mente de Cristo e Ele governa a minha casa, Ele governa a minha vida toda. E eu pensei, Senhor Jesus, o Senhor quebrou a Havaiana? Por que o Senhor quebrou a Havaiana, Jesus? Isso é importante para o Senhor ter quebrado a Havaiana? Porque ontem nem o Senhor quis usar a Havaiana. Então, se isso aí servir para alguém, eu não vou fazer protesto contra a Havaiana. É porque eu não sou de direita, eu não sou de esquerda tampouco. Essas coisas do Brasil, pouco eu quero entrar, porque infelizmente tem muita influência da política americana, tá? O que acontece lá tem que acontecer aqui, parece um espelho, é tudo espelho. Como fala, o síndrome de espelho, tá? Mas eu voto na eleição brasileira para presidente e, enfim, eu entendo mais de política americana do que política do Brasil. Eu entendo a política do Brasil, eu só não sou muito envolvida, eu não dou muita atenção para isso, porque o Brasil é o país que eu nasci, é a minha cultura, é o meu povo. Mas o meu país de escolha é os Estados Unidos, que o meu coração escolhe, e que o Senhor confirmou, ok? Então, isso é fato. Então, eu não partilharia, vamos supor que eu soubesse da questão da propaganda, do que foi dito, e
Se eu soubesse disso antes, eu não ia jogar a Havaiana fora. Eu não tenho motivo para isso. Agora, quando a Havaiana quebrou, sem eu saber do que aconteceu, e hoje eu vou saber do que foi ocorrido, hoje, um dia depois, que esse negócio tá rolando aí tem 2 dias, desde segunda-feira, a minha Havaiana quebrou na terça, e eu só fui saber dessas questões aí, do que tá acontecendo hoje. Eu achei, bom, agora eu tenho que entender o que aconteceu. Então, só para te falar, se alguém pegou meu lixo ontem e viu uma Havaiana no lixo e achou, lá vai uma otária de direita jogando a Havaiana no lixo por causa da propaganda, ele se enganou muito. Ele se enganou muito, porque não foi nada a ver com coisa de política. A Havaiana quebrou sozinha e foi ontem. E aí, agora que eu tô falando essas coisas aqui, lendo esse salmo aqui junto com você, nesse nosso especial de Natal, eu vou te dizer qual é a moral da história. Enquanto eu estou te falando, o Senhor vem no meu coração. Não julgue pelo que você vê e não julgue pelo que você ouve. Entendeu? Porque quando você vê uma coisa, os seus olhos não sabem a história toda que está por trás. Quando você ouve uma situação, você está ouvindo um lado da história, que além de tudo você nem sabe se é verdade. Então a gente tem que ter o Espírito Santo para nos dar discernimento sobre pessoas, situações, entendeu? Principalmente quem tem pessoas que ela é líder de alguma coisa e influencia na vida de pessoas, seja no trabalho, numa igreja, numa sala de aula, qualquer coisa, que você está numa posição de autoridade, você escuta muita coisa e você tem que tomar decisões em cima de conflitos que as pessoas trazem para você resolver. Não olhe uma situação com seus olhos físicos e carnais e, com certeza, esse chinelo no lixo é alguém da direita que ficou com raiva e o chinelo foi pro lixo. Ô, gente otária, que gasta dinheiro para comprar esse chinelo caro, depois, por causa de direita, de esquerda, de fulano e beltrano, joga o dinheiro fora. E vai embora o chinelo por causa de estar com raiva. Não vou usar tal marca por causa da política, da posição política da pessoa. Não foi por isso que o meu chinelo Havaiana estava no lixo ontem. Poderia ter sido semana passada, ninguém ia falar nada, mas porque aquele chinelo foi para o lixo ontem, eu tenho certeza, a primeira pessoa que pegou aquele lixo e viu aquele chinelo Havaiana já me criticou, jogou pedra e não tem nada a ver com nada. Nada a ver com nada. E sobre ouvir histórias, se você ouvir uma história e tiver que tomar uma decisão, sua obrigação é ouvir o outro lado também. Depois de ouvir os dois lados, você vai conferir os fatos que foram entregues na sua mão, qual é o fato verdadeiro e qual é o fato que não é o fato é o que aconteceu e o que não foi que aconteceu, que na verdade não é nem fato, porque nunca aconteceu, foi invenção. Você tem que apurar os fatos e as evidências daquilo que você ouve. E tem que ver se aquilo que você vê é exatamente aquilo que o seu cérebro é rapidinho para dar uma resposta sabe, gente? Isso acontece comigo. Veja bem, eu aqui que julgo ter o Espírito Santo, entendeu? Eu que me cuido demais, que eu falo, Senhor, o meu cérebro não alcança a tua sabedoria. O Senhor precisa me proteger de tomar decisões erradas, decisões contra a sua vontade. Eu que sou muito temente a fazer besteira e peço a orientação do Senhor para tudo, para a minha existência inteira nessa terra, eu erro. Às vezes eu quero enxergar uma coisa, mas eu fico ali observando, viu, gente? Não é que eu erro assim,
eu faço coisas erradas. Às vezes eu olho uma pessoa e entendo algo dela que com o passar do tempo eu vou, olha, não é bem aquilo não. Sabe, gente? Às vezes a gente percebe coisas muito rapidamente, porque o Espírito Santo te mostra. Outras vezes a gente não sabe com quem está lidando, porque o Espírito Santo não te mostra tudo exatamente que você, ele te deixa sozinho um pouco, te observa. Então, por isso que a gente tem que ter uma cautela de não ver as coisas e sair sabendo porque sabe, porque vi, porque tem certeza. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Entendeu? Enquanto você não vê evidências concretas, por exemplo, se eu puder falar com a pessoa hoje que pegou aquele lixo, entendeu? Abriu a sacolinha de lixo. Com esperança, eu vou catar uma havaiana aqui, porque é mais uma de direita otária que jogou a havaiana no lixo. Vou lá catar a havaiana. Nossa, que bonitinha a havaiana de gatinho. Quando vê a havaiana quebrada, ainda me amaldiçoou mais ainda. Poxa, que raiva. Que raiva. A pessoa destruiu, não deixou nem outra pessoa usar o chinelo. Não, gente. Primeiro que eu não destruí a havaiana, sinceramente, infelizmente ela quebrou sozinha. E mesmo se eu tivesse sabendo que alguém tem uma posição política e fez uma propaganda da havaiana, eu não ia jogar minha havaiana fora, porque eu não comprei a havaiana por causa de posição política da havaiana, que a havaiana é uma sandália legal. Eu gostei dos gatinhos, pronto, é só isso. Eu não tenho coleção de havaiana, entendeu? É só aquela ali porque tinha os gatinhos. Ai, gente, eu vou te falar, é muita canseira. Mas em cima, às vezes eu canso aqui explicando, mas quantas coisas, assim, importantes, quantas feridas e ofensas que a gente faz por coisas precipitadas. Quantas pessoas têm divisões com a gente por coisas que elas ouvem, que elas veem e elas pensam que elas já sabem do que está se tratando. E não é bem assim. Entendeu? A gente não pode julgar pelo que a gente vê e nem pelo que a gente ouve. A gente tem que julgar a situação com o Espírito Santo de Deus, no processo de um tempo, entendeu? Fazer uma coisinha que se chama trabalho, não pode julgar precipitadamente, dá trabalho educar, dá trabalho julgar, porque você tem que tomar cuidado, você tem que fazer... né, em inglês tem o discovery, o período de descobertas, né? O período de descobertas é maravilhoso. Você vai tirando coisas e coisas ali, camadas e camadas, e vai tentando formar uma opinião sobre aquela pessoa que você está julgando. Então é isso, gente. Não vamos julgar pelo que nós vemos, nem pelo que ouvimos. Olha, deixa eu deixar você ver outros vídeos aí no YouTube. Obrigada por ficar aqui. Bom Natal para nós, tá? O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Shalom. Daqui a pouco te vejo em oração, estudo da palavra, lá mais para a parte da manhã. Tá bom? Tudo de bom. Shalom.